E aí, essa galera que tá pagando cálculo 1, aqui eu vou propor para vocês a mesma coisa do primeiro vídeo, a resolução da prova, da segunda prova de cálculo 1, a prova de derivadas no caso, mesmo esquema da primeira prova, a prova de 2014, mas as questões são muito parecidas com a que a gente tem hoje, e é basicamente isso. Então, a prova começa com o quesito de derivadas laterais. Ele coloca aqui uma função com dois intervalos e pede para você ver se ela é derivável em x1. Para você trabalhar com derivadas laterais, você tem que entender e saber a questão de limite pela definição. Que limite pela definição a gente representa como limite de o h tendendo a um zero, f de x mais h menos f de x, sobre h, ok? Isso é a definição. Aqui a gente vai representar o 1 e o 2, certo? Vamos colocar, para separar, a gente vai colocar assim, o f, ele tendendo a ser um valor 1 pela esquerda, ou seja, valores que são menores que 1, ele vai se arrastando, que vai ser o quê? Aqui, né? A gente vai trabalhar com esse primeiro membro. Então isso aqui vai ser o quê? A gente vai trabalhar com a definição do limite. Limite do h tendendo a zero à esquerda. F de x x mais h menos f de x sobre h. Certo. X mais h, você pode me perguntar, e aí, como é que eu vou colocar isso na função? Você vai considerar agora como se a variável da sua função fosse x mais h e não x, entendeu? Então, em vez de ser x aqui, tu bota x mais h. E fica mais fácil. Então, isso aqui vai ser limite de h tendendo a zero à esquerda, x mais h ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado mais 1. Ok? Isso tudo sobre h. Então aqui eu vou abrir a equação. Deixa eu ver se aqui não é pouco espaço, mas eu boto aqui. Eu sei que aquilo ali vai ficar igual a x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado mais 1 menos x ao quadrado mais 1, ok? Aqui eu sei que esse x ao quadrado corta com esse x ao quadrado, isso tudo sobre h, e sendo limitado, limite de h tendendo a zero à esquerda, corta com esse x, e mais 1 corta com esse menos 1 daqui. Então isso aqui vai ficar h vezes h mais h 2x, ok? Sobre h. Limitando. Esquerda aqui. Certo? Aqui eu consigo cortar. Então o que é que vai ser isso? Isso aqui vai ser igual ao limite de h mais 2x. Eu sei que o h vai limitar a zero. Por causa daqui. Zero à esquerda. E o 2x é quem? A gente colocou que o 2x era 1 tendendo pela esquerda. Então isso aqui vai ser igual a 2. Ok. E agora a gente vai trabalhar pela mesma coisa, só que tendendo à direita. Então vamos supor que... voltar. Vamos supor que o limite... A gente vai colocar aqui a FA, a função vai ser pela direita. Isso vai ser o quê? Pela definição que a gente já viu. Vai ser o limite de h tendendo a zero à direita, só que da outra função. A função que está tendendo a positivo, 2x. Então isso vai ser f de x mais h menos f de x sobre h. Que isso é limite de h tendendo a zero à direita
2x mais 2h menos 2x, ok? Sobre h. Aqui eu consigo cortar. Tchau, tchau. Eu sei que vai ficar 2 2h sobre h. Corto. Isso aqui vai ser igual a 2. Logo, as funções batem. Se elas batem, esse limite é derivável em x igual a 1. Isso aqui é satisfeito. Certo. Agora a gente vai trabalhar com a função. Se a função é contínua em x igual a 1, que é o que ele pede. Para ver se ela é contínua, a gente pode simplesmente traçar um gráfico. Certo? Esse é o gráfico da função. E y e x. A gente sabe que até um valor que é igual a 1 e menor que ele, então x igual a 1 aqui, 1, ele vai ser uma função x ao quadrado mais 1. A gente sabe que essa função x ao quadrado mais 1 ela é dessa forma aqui. Não é? E aqui ela completa. Ela bate esse valor. E para valores que são maiores que 1, ela obedece x igual, y, a função f de x igual a 2x. Então 2x, isso é uma função afim, dessa forma. Reta. Isso aqui é uma reta, tá, galera? Aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 1. E f de x aqui igual a 2x. Certo? Separados. 1 e 2, ok? Ele pergunta se essa função é contínua em x igual a 1. Você vê descontinuidade tanto no domínio quanto na imagem? Não. Ela continua contínua. Ela segue nele. Então, ela é contínua em x igual a 1. Satisfeito. Então, a gente vai para a segunda questão, que é, acho que é a maior da prova. Determina a derivada das funções simplificando o resultado onde? Então, vamos logo pela primeira. Vamos colocar i aqui. F de x igual a 3x quadrado seno de x mais log de 3x mais 1. Certo? Ele quer que você derive isso aqui. Vamos lá. A gente pode dividir ela em duas etapas. Vou carregar ela bem para cá. Vamos chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Eu sei que a 1 eu vou fazer o quê? Regra de produto, né? 3x ao quadrado é uma variável e seno de x também é uma variável. Eles estão mudando. Então, é a regra do produto. Como é a regra do produto? P' de Q mais P Q'. Certo? Sendo P e Q duas funções. Então, como é que eu coloco isso aqui? Derivada do primeiro, 6x, vezes o segundo, seno de x, mais o primeiro, 3x quadrado, vezes a derivada do segundo, cosseno de x. Ok? Derivei o primeiro termo aqui. E o 2. O 2 é só uma função, 2, que é log de 3x mais 1. Log 3x mais 1. Como é que eu derivo isso aqui? Aí você pode se perguntar, eu consigo derivar o ln, mas eu não consigo derivar o log de 3, porque eu não sei como é que é isso aqui. Quando está numa base que é diferente do e, como é que eu faço? É a mesma coisa, pô. A questão é o seguinte, você vai ver depois. A derivada do logaritmo, como é que ela funciona? É o termo embaixo, é como se fosse assim, é y' sobre y, certo? Então, o termo derivável fica em cima sobre o que está no argumento, vamos considerar que isso aqui seja y, o que está no argumento embaixo, certo? Então, como é que a gente faz? Isso aqui vai ficar, qual a derivada de x mais 1? 1, né? Vai ficar 0, e aqui x, 1, sobre x mais 1, vezes quem? ln de 3. Por que que desaparece o ln quando é a base ln? Porque ln da base é 1. Então, você não precisa anotar isso. Logo, essa é a derivada da função.
Então a gente pode escrever que, trazer as duas aqui, 1 e 2, que f' de x é igual ao quê? Vou botar aqui embaixo, galerinha, para não... 6x, opa, apagar. 6x seno de x mais 3x quadrado cosseno x mais 1 sobre, separar aqui, x mais 1, ln de 3. Pronto. Aqui eu tenho a minha derivada. Ok. Vamos para o segundo termo aqui. Traçar uma linha. Ó, bem professor, hein? Ó, ó, bonitinho, geral. Então a gente vai colocar aqui o segundo termo, que é o 2 aqui. O 2, ele é g de x igual a 1 sobre ln de x mais ln de 1 sobre x mais 2 ln de 2, certo? Quem vai ser g'? Eu já posso considerar que isso aqui, ó, derivado vai ser o quê? Zero, né? Porque isso aqui é um termo constante. Isso aqui quando derivar vai ser zero. Então eu vou me conter a esse termo e esse aqui. 1 e 2. Certo? Então, para 1, como é que a gente faz? 1 sobre ln de x. Certo. Como é que eu vou trabalhar com isso? Tu pode considerar isso aqui como sendo isso aqui? Menos 1. Pode, né? Então eu posso fazer assim. Então eu vou derivar isso aqui. Isso aqui, derivável, vai ser igual a regra da cadeia, galera. Eu vou descer o expoente, menos 1, vezes ln de x menos 2, vezes o que está aqui dentro, derivável. Qual é a derivada do ln, que a gente viu lá do outro lado? 1 sobre x, que é o derivável em cima, sobre o termo embaixo. Certo, derivei. Ok? 2 é o ln de 1 mais x. Ok? Como é que eu consigo derivar isso aqui? Aqui é a mesma coisa. A gente vai considerar com isso aqui como sendo uma variável, u. Então a gente sabe que isso aqui vai ser u' sobre u, né? Então como é que eu faço? Isso aqui, derivado. Opa, para dizer aqui que eu estou derivando, o parceirinho está derivado. Então como vai ser? Qual é a derivada de 1 sobre x? A gente fez uma coisinha parecida aqui. Eu vou considerar que u é igual a 1 sobre x. Então, u é igual a x elevado a menos 1, né? Se eu considerar a derivada, o' vai ser o quê? O termo derivado. Que isso aqui é o quê? Regra da cadeia. Menos 1x elevado a menos 2. Mesma coisa. Então, descer aqui para ficar mais limpinho para vocês. O termo primeiro derivado em cima. Então, se eu fiz essa mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. X elevado a 1. Então, vai dar o quê? Menos x elevado a menos 2 sobre x menos 1. Ok? Eu sei que quando eu tenho bases iguais, eu consigo somar os expoentes, né? Então, eu sei que isso aqui é uma divisão. Então, isso aqui vai ficar x, vai ficar nos expoentes menos 2, menos, menos 1, certo? Isso aqui vai dar menos 2 mais 1 de expoente. Então, eu sei que a derivada disso vai ser menos x menos 1. Esse é o termo derivado da função. Dessa função 2. Então, eu digo que g' de x é igual a
menos x elevado a menos 1, mais, menos também aqui, mais, menos ln de x, isso aqui é menos 2, sobre x, certo? Aí você pode simplificar, ficar melhor, você que sabe. Toma aqui, então fechar aqui, ó, ó, aproveitando toda a área, viu? Econômico. Ele dá essa terceira é os pingos, rapaz, faz os pingos. 3 é 1 sobre x mais 1, x mais 2. E x. X mais 1, x mais 2. E aqui ele receita você fazer por derivação logarítmica. Então você vai aplicar um logaritmo e fazer toda a função, certo? Isso aqui eu também posso considerar como sendo x de x mais 1, x mais 2, tudo isso elevado a menos 1, né? Então eu vou considerar isso aqui como sendo igual a A. Então eu vou dizer o seguinte: ln de A vai ser igual ao ln de x mais 1, x mais 2, elevado a menos 1, certo? Como é que eu trabalho com isso aqui? Eu sei que um termo ao expoente vai eu consigo descer, né? Então eu digo que ln de A é igual a menos 1, que é menos ln, apagar aqui, menos ln de x mais 1, x mais 2, certo? Só mudou o sinal, no caso, para mim. Como é que eu vou derivar isso aqui por ln? A gente pode primeiro separar os termos. Então, eu sei que ln de A, isso é igual a menos o quê? ln de x mais ln de x mais 1 mais ln de x mais 2. Certo? Aqui um igual, viu? Um igual, rapaz. E aqui um menos. Certo. Logo, posso derivar, né? Se eu derivar o ln, eu sei que o ln é o A' sobre o A. Que isso é igual à derivada dos ln's aqui. X' sobre x, que é 1 sobre x, menos, mais derivada de x mais 1 vai ficar, como se diz, 1 sobre x mais 1, que é o mesmo termo derivado, e x mais 2 mais 1 sobre x mais 2. Ok? Derivei os termos. Logo, eu quero saber só quem é a linha. Então o A eu posso passar ele multiplicando para cá. Então eu posso dizer o seguinte, que o A' vai ser igual a A vezes menos 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 mais 1 sobre x mais 2, né? E a eu sei que é aquela função toda embaixo, né? Eu sei que a eu chamei disso aqui, que é isso aqui, 1 sobre x vezes x mais 1 vezes x mais 2, certo? Então eu digo que a' vai ser igual a menos 1 sobre x, menos 1 sobre x mais 1,
menos 1 sobre x mais 2. Tudo isso sobre x mais 1, x mais 2. Tudo isso elevado a menos 1. Certo? Esse é meu a', galera. Opa! Pronto. E a terceira função que nós vamos trabalhar é arcosseno de 5x à quarta mais 3 tangente de 5x. Tá aqui. 4. 4 aqui. Opa. Arcosseno 5x à quarta mais 3 elevado a tangente de 3x quadrado, é? Tangente de 5x. E aqui 5x, 5x à quarta. 3 tangente de 5x. Tangente de 5x. Ok. Aqui, como é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo nos outros. Vou chamar aqui de 1 e 2. E vamos trabalhar aceleradamente. 1, vamos trabalhar primeiro. Você tem que saber que a derivada de um arcosseno, ela é o quê? Ela é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ok? É assim que você trabalha. Isso aqui sendo o dx. Então o termo derivado, ele vem para cá. Dx, em caso, aqui em cima. Então, vamos fazer pela questão. Eu sei que o u aqui, vou chamar isso aqui, ó, de uma variável u. 5x quadrado. X à quarta, no caso, né? Então, esse termo derivado vai ser aqui. Vai ser 20x à terceira. Não é isso? Sobre raiz de 1 menos o termo ao quadrado, que é 25x à oitava. Ok? É isso que a gente trabalha, o termo derivado. E aqui eu vou fazer a segunda. E aqui eu vou fazer a segunda. 2. Vai ser 3 tangente de 5x. Você pode me perguntar, eu sei fazer a exponencial. A exponencial de x eu sei que é x vezes o termo derivado. Mas você trabalhar da mesma forma. Porque, por exemplo, todo termo que é elevado vai ficar, vamos dizer que é ax. Isso vai ser ax, eu vou derivar, no caso. Como é que isso vai ficar? Isso fica como ax vezes... Deixa eu fazer o x direito, né, rapaz? ax ln de a vezes o termo derivado x que está em cima, certo? Só que quando é ln de e é igual a 1. Então fica só o ex vezes o termo derivado. Então isso vai ser da mesma forma. Eu vou trabalhar como 3 tangente 5x, esse termo derivado. Isso vai ser igual a 3 tangente de 5x vezes ln de 3, que é a base, vezes a derivada da tangente, vezes o que está dentro da derivada da tangente, que é o 5x. Então, eu vou chamar de u, mas vamos trabalhar normalmente. Vezes a derivada da tangente de 5x. Qual é a derivada da tangente de 5x? Eu sei que é a derivada de tangente é secante quadrado. Secante de 5x vezes o termo que está dentro da derivada. 5. Ok? Então é isso aqui. Logo, eu posso dizer que o
o h de x vai ser o 20, vou dizer aqui, h' de x vai ser igual a 20 x à terceira sobre 1 menos, deu 25, né? Que é 5 ao quadrado disso. X à oitava mais 3 elevado à tangente de 5x ln de 3 grandinho, né? Secante ao quadrado de 5x vezes 5. Ok? É isso. Mais alguma não, né? Essa era a 4, era a última. Aqui a gente vai trabalhar com a questão de derivada implícita, onde a gente coloca um, como eu posso demonstrar? A gente vai calculando da seguinte forma, vamos supor aqui, vamos colocar 2 raiz de y igual a x menos y. Isso aqui eu tô vendo que eu não consigo botar o y em função, o x em função do y, e aqui eu teria que jogar o inverso e tal, aí eu vou fazer a derivada implícita, que é, no caso, eu vou pegar todos os y' e botar eles em função do que o resto da função demonstra. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso botar que aqui a derivada vai ser 2 vezes 1 sobre 2, né? Y elevado a menos 1 sobre 2, y' igual a derivada de x, 1 menos y', certo? Então eu vou colocar tudo em função do y'. Isso aqui vai ficar menos 1 igual a menos y', menos 2 sobre 2, então isso aqui corta, né? 2 com 2, vai ficar y elevado a menos 1 sobre 2, y'. Consigo colocar o y' em evidência, e aqui vai ficar tudo positivo, e 1 igual, porque é tudo menos, então vai ficar mais y, 1 menos, mais no caso, que ficou menos 1 sobre 2, certo? Isso aqui é y'. Então eu consigo dizer que y' é igual a 1 sobre 1 mais raiz, quer dizer, 1 sobre raiz de y. Como é que isso vai ficar? Isso aqui eu consigo dizer que é 1 sobre raiz de y mais 1 sobre raiz de y, que isso vai ser igual a raiz de y sobre raiz de y mais 1, que é o termo que ele tinha nos dito antes, né? Certo. Isso aqui eu sei que é o igual a y'. Então eu quero achar agora y duas linhas. Eu vou derivar esse termo novamente. Então como é que eu derivo isso aqui? Mesmo esquema do segundo. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente quer achar y duas linhas. Y duas linhas vai ser a derivada de raiz de y sobre raiz de y mais 1. Isso aqui eu vou colocar o seguinte, como sendo a derivada de y elevado a 1 sobre 2 sobre y elevado a 1 sobre 2 mais 1. Derivável, né? Então, o que é que eu posso colocar com isso aqui? Y 1 sobre 2 vezes y 1 sobre 2 mais 1 vezes menos 1. Isso aqui eu posso trabalhar como regra do produto, né? Regra do produto eu tenho que é a regra dela, como a gente já tinha colocado lá em cima, P'Q mais PQ', considerando que são duas funções. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 y menos 1 sobre 2, porque eu tirei, né? Vezes
1 sobre 2 mais 1 menos 1 mais y 1 sobre 2 vezes o menos 1, que desce daqui. Essa função vai ficar pequena aqui, eu vou colocar embaixo. Isso aqui vezes y 1 sobre 2 mais 1 elevado a menos 2, vezes a derivada desse termo, que é exatamente isso aqui, né? 1 sobre 2, y menos 1 sobre 2. Ok? Pra você ver, menos 1 sobre 2. Certo. Gerei, é tudo isso aqui. Então, escrevendo melhor, ela fica como sendo y, raiz de y, mais 1 elevado a menos 1, vezes, dividido por 2, vezes a raiz de y, daqui de fora, elevado a menos 1 também. Deixa eu colocar mais bonitinho. Raiz de y elevado a menos 1 também, mais, no caso menos, por causa desse menos aqui, ó, esse menos aqui vai subtrair, no caso menos, raiz de y, desse termo, sobre, aqui é raiz de y vezes esse raiz de y aqui, né? Então eu consigo cortar, par com par, então nem vai ter esse aqui. Consigo cortar aqui, ó, esse com esse, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes y 1 sobre 2 mais 1 elevado a menos 2. Que no caso isso aqui é uma raiz, né? Certo? Como é que eu vou escrever isso mais bem direitinho? Então aqui eu consigo representar o y duas linhas como sendo 1 sobre 2 raiz de y mais 1 a terceira. Certo? Partindo disso aqui. Indo para outra questão. Retas tangentes e taxas. Determina a equação da reta tangente ao gráfico f de x, 2x mais raiz de 2 sobre x, quando x igual a zero. A gente sabe que a função ela é raiz 2x mais 2 sobre x. Quando esse x for igual a 2, então f de 2 vai ser igual a raiz 2 vezes x, 4, mais raiz de 2 sobre x, 2. E isso vai ser igual a quanto? Raiz de 1 é 1. E raiz de 4 é 2. Então isso aqui vai ser exatamente 3. Temos que x, quando x igual a 2, é igual a 3. Então o que é que a gente precisa achar agora para a equação da reta? Lembrando que a equação da reta, a gente sabe que ela é dessa forma. Y menos y0 vezes, isso é igual a um coeficiente angular vezes o x menos o x0. Opa, parar aqui. Para a gente achar esse coeficiente angular, o que é que a gente usa na equação? A gente determina a derivada e coloca o x igual a 2. Então vamos considerar que o f' de x vai ser igual a derivada disso aqui. 2 elevado a 1 sobre 2, x 1 sobre 2 mais 2x, né? Então, raiz de 2 sobre x elevado a menos 1 sobre 2. A derivada disso, no caso, aqui é um f normal, a f' de x vai ser igual 2, 1, 2, constante. Vou ajeitar aqui. X da derivada aqui vai descer o expoente, 1 sobre 2, vezes x menos 1 sobre 2, mais raiz de 2, aqui não é, aqui é multiplicando, viu galera? Aqui eu errei, é uma multiplicação, isso aqui é uma multiplicação,
Raiz de 2 vezes x, a derivada desse termo aqui, que vai ser o quê? Menos 1 sobre 2. X elevado a menos 3 sobre 2. Ok? Então a gente vai aplicar essa função quando o x for igual a 2. A gente vai só arrumar aqui. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de x menos raiz de 2 sobre 2 x elevado a 3 sobre 2. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos lá ver. X igual a 2 para isso. X igual a 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes 2. 2 vezes raiz de 2, no caso. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes x sobre 2. Aqui vai ficar 2 raiz de 2. Certo? Então corta, corta. Isso aqui vai ficar... E aqui corta, corta. Isso vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Que isso aqui vai ser menos 1 sobre 2. Certo? Então eu posso dizer que a minha reta da equação vai ser o y menos o y0, 3, igual menos 1 quarto, x menos 2. Montei. E para a nossa última questão, aqui, taxas de crescimento, taxas relacionadas, que a galera geralmente não gosta. Mas tá aí. Se a área de um círculo, vamos montar. Se a área do círculo é crescente a uma taxa constante de 4 centímetros por segundo, 4 centímetros ao quadrado por segundo, a que taxa está crescendo o raio no instante em que o raio é de 5 centímetros, certo? A gente primeiro tem que saber qual é a área do círculo. A área do círculo vai ser igual a πr quadrado, certo? O que é que a gente vai fazer para achar essas taxas constantes? Quando isso aqui está derivando, se isso tudo está derivando, ele está derivando em função do tempo, ó, segundos. Então a gente vai derivar tudo isso em função do tempo. d dt de a d dt πr ao quadrado. Então como é que isso vai ficar? A ponto igual a 2 π r r ponto. Onde ponto, a ponto é igual a dA dt e r ponto é igual a dr dt. Variações em função do tempo, ok? 4 centímetros, então a gente sabe que a taxa constante da área do círculo é de 4 centímetros. Então aqui, 4 centímetros. E que ele quer saber essa taxa quando o raio for de 5 centímetros. Então, 4 igual a 2π vezes 5 em centímetros vezes o r ponto. Aqui. Logo, r ponto vai ser igual a 2 sobre π sobre 5. Essa é a taxa de variação que o raio vai crescer nesse esquema aqui, ó. Supor uma bola, ele vai crescendo, ó, ele vai se expandindo e vai tomando uma área maior, sabe? Essa é a variação. E essa área também aumenta. Basicamente é isso. Essa foi uma prova... Essa foi a prova de cálculo 1 na segundo estágio, derivadas. É basicamente isso aqui.
Vocês verem que a prova, eu a considero mais simples do que a primeira prova. É só você ter mais noções, porque derivadas é só você trabalhar bem as equações, você consegue resolver. E é basicamente isso. Todos tenham uma boa sorte na prova aí. Valeu, é nóis.